Olá, galerinha! Tudo bem? Como eu prometi para vocês no vídeo do último domingo, eu estaria trazendo já essa semana um vídeo sobre o livro do segundo exame de qualificação, que será feito em setembro, né? Livro do Chico Buarque, o aclamado compositor, cantor, romancista e agora aqui contista. O livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Francisco Buarque de Holanda, ou Chico Buarque de Holanda, né? Chico Buarque, que é filho de um dos principais historiadores sociólogos do Brasil, que é Sérgio Buarque de Holanda. Bom, filho de peixe, peixão né? Nesse caso é um peixão. Eu falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre as obras depois de escolhidas da UERJ, que, claro, toda vez que Chico Buarque entra num concurso, ele é favorito, né? E não seria diferente com o seu primeiro livro de contos, que é esse daqui, tá? Então vamos lá. Como eu expliquei para vocês, gente, eu tô fazendo os vídeos aos pouquinhos, aproveitando que agora em fevereiro eu tô de férias, né, das minhas atividades, tanto acadêmicas e também como empresário, né? Então vou aproveitar para gravar vários vídeos e vou deixando aqui aos pouquinhos, tanto que esse vídeo vai ficar como estreia, né, no canal. Então eu vou gravando aos pouquinhos e nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, diferente do meu amigo pintor, que é o livro do primeiro exame de qualificação, eu vou fazer vários vídeos porque são contos, né? Então é um livro de contos e esses contos eles são estanques. Então assim, cada um, né, conta uma história, né? Então a gente tem aqui, ó, O Meu Tio, Passaporte, Os Primos de Campos, Copacabana, Para Clarice Lispector, Concangura, Anos de Chumbo. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contos, né? E hoje eu vou falar do conto principal, que é o último, né? Os Anos de Chumbo, que está lá na página 153. A gente conseguiu esse livro em PDF. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link para vocês entrarem no arquivo, tá? Então, quem quiser ler esse livro em PDF, eu deixarei aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu ainda não consegui o meu amigo pintor, né, que é o primeiro livro do primeiro exame de qualificação. Então eu vou colocar, eu mesmo vou tentar escanear e vou colocar para que vocês tenham acesso ao link aí. Acho que no meio dessa semana dá tempo de eu fazer isso. Então vamos lá. O Anos de Chumbo, ele tem início na página 153, tá? E como o próprio título já diz, né, ele se passa durante a ditadura militar do Brasil, de 1964 a 1985, a ditadura brasileira militar, civil-militar, né, hoje é chamada de uma ditadura civil-militar, né, porque teve apoio de segmentos civis, né, como a Igreja Católica, como setores conservadores, né, então é uma ditadura civil-militar. Lembrando para vocês, né, gente, que a UERJ gosta de fazer essa interdisciplinaridade, né? Pegando a história com a prova de literatura, com os livros, né? Exigidos para leitura. Então fiquem de olho nisso, tá? E é um conto muito legal, também narrado em primeira pessoa, como meu amigo pintor. Todos esses contos aqui, uma coisa que tem em comum entre todos os contos, se passam no Rio de Janeiro ou tem alguma passagem pela cidade do Rio de Janeiro, mas no estado do Rio de Janeiro, né? Chico Buarque, Rio de Janeiro, carioquice, malandragem e críticas à ditadura, isso faz parte desse universo de Chico Buarque, né? Ele é um cantor que ele né, tem várias letras mega conhecidas de críticas à ditadura militar. Ele é um conto em primeira pessoa contado por um menino, uma criança, que na verdade ele adorava brincar de soldados, né? Ele brincava com os soldados, aqueles brinquedinhos típicos de meninos, né? Eu que fui criança nos anos 80, gente, não sou velho, eu sou um clássico, tá? Então o que acontece? A gente tinha uns brinquedinhos de plástico, né? Que eram comandos em ação, né? Que eram brinquedos
de soldados em guerra, né? Os brinquedos masculinos sempre são brinquedos assim, né? De guerra, de soldados, né? Elementos fortes, né? Viris, né? Então tem sempre esse contexto, né? E o menino, ele brinca com os brinquedinhos a princípio, né? Do amigo dele, o Luiz Haroldo, que é um amiguinho dele. E os pais desse menino, que é o personagem aqui principal da nossa narrativa, né? Eles são militares, assim como os pais, né, do amigo dele, o Luiz Haroldo, né? E esse menininho, né, fica nítido logo de cara, né, que o nosso narrador aqui, o nosso protagonista, ele tem algum problema. Esses problemas físicos, né, ele tem alguma deficiência física, eles vão aparecendo e vão sendo enunciados durante o conto, né? E ele tem uma perna que não é muito boa, né? Ele tem uma deficiência numa perna que foi oriunda aí de uma doença, a poliomielite, né? Que deixou ele teve poliomielite assim que ele nasceu, né? E ele teve um probleminha numa das pernas, né? E os pais dele, o pai dele, na verdade, é militar, tá? O pai do menino, do protagonista, né? E a mãe dele é super protetora com ele, não deixa ele sair do apartamento. Quando ele sai, ela vai atrás dele, fica olhando ele de longe, não deixa ele atravessar a rua sozinho, né? Então é uma mãe super protetora, né? E a gente começa a perceber que ele tem uma relação de muita amizade com esse menino, né? Que é de uma outra família, que é o Luiz Haroldo, né? E o pai do Luiz Haroldo também é militar. Então isso as crianças vão aproximar, né? Até porque esses pais frequentam um clube militar, as crianças estudam numa escola militar, né? E isso aproxima essas duas famílias, né? Então a mãe sempre vai na casa, uma mãe vai na casa da outra, né? Então fazem chá, aqueles típicos programas de classe média, né? Nos anos 70, no Rio de Janeiro, né? De uma classe média militar, tá? Aí a gente vem a descobrir que o pai desse menino, o Luiz Haroldo, é o chefe dentro da hierarquia militar do pai do nosso protagonista, né? E o que vai acontecer? Logo no início aqui do conto, né, o menino, o nosso protagonista, ele diz que ele começa a roubar as pecinhas, porque esse outro menino, como o pai dele está numa estrutura, né, numa hierarquia militar superior, né, ele tem uns brinquedinhos melhores, que são os brinquedos trazidos de fora, né, porque o pai é militar, viaja muito, então ele tem uns brinquedinhos melhores, né. Então, o menininho, o nosso protagonista, que quase não sai de casa, então o outro menino tem que ir mais no apartamento dele, né, por conta das limitações físicas dele, ele sempre leva os brinquedinhos e o protagonista rouba, né, algumas peças e esconde embaixo da cama, porque ele gosta muito de brincar de guerras, né. O pai e a mãe descobrem e o pai dá uma surra neles. O pai do nosso protagonista é um elemento muito violento. Tá? A gente vai descobrir o porquê mais à frente, né? E existe uma relação de tensão entre o pai e a mãe do nosso protagonista, né? E a mãe vive chamando o pai de otário, de besta, né? E o pai é meio que aficionado pelo trabalho. Mais à frente a gente vai descobrir que o pai trabalha no submundo da tortura, da ditadura brasileira, né? Então ele faz a tortura e comanda, né, as pessoas que torturam os prisioneiros políticos durante a ditadura militar. E ele chega em casa depois de dias trabalhando o dia inteiro, né, e costuma bater na mãe. Então tem uma violência ali contra a mãe também, né? E a gente vai percebendo, de acordo com a narrativa do conto, né, que há uma aproximação e um afastamento entre a família dos dois meninos, né? Então o que vai começar a acontecer? O José Haroldo não vai mais na casa do menino, o patrão do pai dele, né, que na hierarquia militar, vai dar de presente para o menino um conjunto, né, de brinquedos de exército que vai trazer do exterior. E a mãe, a primeira que vai se afastar é a mãe do José Haroldo, né, do garotinho, que não vai mais tomar café com a mãe do nosso protagonista, né? E cada vez mais o pai do José Haroldo, que está acima na hierarquia,
ele vai começar a frequentar a casa e visitar a mãe do nosso protagonista, né? É muito interessante, porque a gente vai percebendo que existe uma relação de infidelidade, né, da mulher com o chefe do marido, né? Então, o marido, né, é corno, então por isso que a mulher chama ele de otário, né? E o menino, por ele ter essas limitações físicas, né, e precisar do cuidado permanente da mãe, né, ele vai percebendo que a mãe vai tendo um caso com o pai do amigo, né, que no caso é o chefe do pai dele, né? Então, você começa a perceber aqui que é um conto extremamente irônico, né? Chico Buarque como um grande crítico da ditadura militar brasileira, e vai demonstrando o quanto que esses militares, né, eles precisam ser moralmente punidos, né, enquanto seres violentos e seres incapazes de manter as suas próprias relações e seus próprios casamentos, mesmo se dizendo favoráveis à família, aos bons costumes e tudo mais, né? Então, o pai do garoto, extremamente violento, que bate na mãe, acaba se tornando corno, né, do patrão dele, né? Isso vai se desenvolvendo, né? E o menino, ele passa a ser testemunha de toda essa traição da mãe, né, traindo o pai com o chefe, né, da hierarquia militar, né? E o chefe vai meio que, de uma forma bem irônica, né, ele vai meio que debochando do pai do garoto, né? Não, ele é super comprometido com o trabalho, por isso que eu dou mais trabalho para ele, né? Enquanto isso ele tá pegando a mulher do cara, né? É um conto cheio de ironia, essa é uma marca, né, desse conto, que a gente começa também a perceber a ironia de Chico Buarque, que isso é uma marca da escrita dele, né, tanto das músicas quanto dos romances dele. Eu já li alguns romances dele, né, é uma marca dele e uma crítica a esse período, né, da ditadura militar no Brasil. E o final desse conto, já dando spoiler, é de uma ironia danada, é de uma ironia tremenda, né? O menino, ele resolve sair à rua, né? Os pais, né, estão ali conversando, né? O pai está conversando com a mãe, né? E eles vão dormir, e o garoto resolve sair à rua, né? Aí ele diz assim: fui à sorveteria e, chupando um picolé de limão, virei à esquerda, e de novo à esquerda. Ó, virei à esquerda, olha a metáfora da esquerda, né? Os pais eram de direita, conservadores, né, militares. Virei à esquerda, ele faz isso aqui duplamente para dar né, uma ênfase, né? De novo e de novo, ó. E quando completei a volta no quarteirão, minha casa inteira pegava fogo. O garotinho botou fogo na casa, inconscientemente ou conscientemente, né? As labaredas lambiam as cortinas, e contra o fundo flamejante da sala de visitas, julgo ter visto a silhueta de meus pais agarrados nas grades das janelas. Ainda ouvi a sirene dos bombeiros, que ficaram presos no trânsito e chegaram tarde demais. O garotinho provocou incêndio na casa dele, né? Ele riscou uns fósforos lá na brincadeira dele de guerras, né? E acabou matando os pais. Consciente ou inconscientemente, fica essa interrogação, né? Mas é uma grande ironia, né? Tem algumas coisas aqui nesse conto que precisam ser faladas, né? O garotinho, fica nítido que ele é aficionado por guerras militares, né? Ele vai pegar várias guerras, né, da história do Ocidente, guerras de Napoleão, alguns elementos da Segunda Guerra Mundial, vai colocar aqui. O garotinho vai brincando com guerras que são reais, né, com os brinquedinhos dele, né? E você tem toda essa ironia e essa crítica a esse período aí nefasto da história política brasileira. E, gente, esse livro do Chico Buarque é um livro de 2022, então essas temáticas são trazidas, né, de questões que estão aqui
na nossa vivência, né? Estão aqui no nosso mundo, né, contemporâneo, né? E essa discussão sobre o período militar, a gente viu nos últimos 4 anos, né, sobretudo no governo Bolsonaro, a negação de que houve uma ditadura no Brasil, né? Na verdade, vários setores aí e movimentos, né, como o MBL, né, como o bolsonarismo, né, e como sites e canais querendo reescrever, né, a história brasileira, dizem que não houve ditadura no Brasil, não houve tortura, não houve perseguição política, tentam negar fatos históricos, né? Então ele volta a esse fato histórico, mas com uma percepção de um garotinho, de uma família, fazendo uma grande crítica nesse conto, tá? É muito interessante um outro fato também, gente, que esse conto é o menor de todos daqui. Mas ele tem um ritmo mega acelerado e muito importante no que tange as informações que são nos colocadas em formato de mosaico. Gente, é muito legal. É o primeiro livro de contos do Chico Buarque e é uma leitura tanto, muito legal. Não era o meu preferido, como eu falei para vocês, né? Mas, de qualquer forma, estou me divertindo. Então, no próximo vídeo sobre esse livro aqui, vamos falar de um outro conto que é muito legal, que é o penúltimo. Eu vou fazer ao contrário, de trás para frente, né? Que é o Sítio, que fala sobre isolamento social. Beijo, gente! Grande abraço!